Reforma política, mudanças possíveis. Com a palavra, o senhor senador Jorge Bornhausen, coordenador do COPS, do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo. Por favor, senador. Muito bom dia a todos. Presidente Alencar Burti, senhores componentes da mesa, dirigentes da Frente Sudeste. Incumbiu-me o nosso querido presidente Alencar Burti de falar sobre um tema difícil, que é a reforma política. Como todos sabem, a nossa estrutura política, ela faz parte da Constituição de 88. Lá foram definidos os pontos principais, como o presidencialismo, o voto obrigatório, o voto proporcional, com a inovação do segundo turno para as eleições onde houvesse mais de 200 mil eleitores. Também a nossa Constituição, ela deu origem à lei orgânica dos partidos políticos e à lei eleitoral. Então, partindo de 88, nós encontramos também naquela Constituição, em suas disposições transitórias, dois fatos que vieram a ocorrer. Um, o plebiscito sobre o sistema de governo, que o presidencialismo foi fácil vencedor. E o segundo, a revisão constitucional após 5 anos de vigência da Constituição. Nesta revisão constitucional, aonde se esperava poder avançar e aperfeiçoar o sistema político, em que era relator o deputado Nelson Jobim, nós tivemos a interrupção praticamente dos trabalhos, logo no início, com a chamada CPI dos anões, que atingiu o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Ibson Pinheiro, e atingiu o líder do PMDB, Genebaldo Correia, que eram instrumentos fundamentais para avançarmos no processo de revisão. Ocorre, então, que a revisão ela parou num ponto que foi a diminuição do mandato de presidentes, governadores e prefeitos para 4 anos. O ponto seguinte, que era a reeleição, ele não chegou a ser votado. Então, nós tivemos uma alteração pela metade, que veio a ser corrigida posteriormente. Em 1994, quando o presidente Fernando Henrique foi vitorioso, nas reuniões que se seguiram para estudar e apresentar as reformas necessárias ao país, o vice-presidente da República, Marco Maciel, fez a defesa veemente de ser votada em primeiro lugar a reforma política. E justificava. Se votarmos a reforma política, eram então 5 partidos que formavam o governo: PSDB, PFL, PMDB, PTB, PFL que é D. A época era PFL. O PTB, bom, 4 fundamentais. E havia número suficiente para fazer a mudança. O que pretendia o vice-presidente? Que se estabelecesse a fidelidade partidária. Por quê? Porque no momento em que as reformas outras fossem apresentadas, esses partidos fixavam como norma obrigatória a votação a favor da reforma, ou seja, fechavam a questão e as reformas teriam um andamento rápido e seguro. Mas não foi vencedor e tivemos um elenco diferente. Primeiro foi a proposta da ordem econômica, aliás, a mais bem-sucedida,
Depois veio a reforma administrativa, que encalhou no recesso parlamentar, que não foi evitado pelo governo, e a da Previdência, que se diluiu. Então, no governo Fernando Henrique, sob o ponto de vista de reformas constitucionais, foi a ordem econômica que avançou bem e deu realmente grandes resultados. Já então, o tema reforma política passou a ser constante. E, em 1995, o Senado fez uma comissão especial para trazer um texto a ser examinado pelo plenário. Esse processo da comissão terminou em 98 e chegou a diversas conclusões. O presidente da comissão era o senador Humberto Lucena, depois o senador Francilino Pereira, e o relator, um nome que agora está muito na moda, muito em voga, chamava-se senador Sérgio Machado. E o resultado, o resultado foi que os principais itens foram a proibição das coligações, que com isso você diminuía o número de partidos com representação nas casas legislativas, o voto distrital misto, que aproxima o eleitor do parlamentar, e, ao mesmo tempo, diminui o custo de campanha, a fidelidade com perda de mandato e a antecipação da vigência da cláusula de desempenho, que é um capítulo à parte. A cláusula de desempenho é a exigência legal de que os partidos, que para permanecerem como partidos nacionais, eles têm que fazer 5% dos votos e pelo menos 3% em 9 estados. Independentemente dessa comissão, o Congresso Nacional votou a cláusula de desempenho num acordo para poder ser aprovado que entrasse em vigor depois da eleição de 2006, ou seja, mais de 10 anos depois. Em 96, nós tivemos a alteração que foi a chamada reeleição. E nada mais aconteceu em termos de reforma política, a não ser isso. Em 99, no início de uma nova legislatura, quando fazíamos parte da direção do PFL, Marco Maciel, José Agripino e eu estudamos aquele texto do Senado e chegamos à conclusão que, para aprovar alguma coisa, teríamos que fazer projetos separados ou fatiados, como se chama no Congresso, para itens que pudessem melhorar a situação. Já conquistada a cláusula de desempenho, nós chegamos à conclusão que a melhor maneira de chegar à fidelidade partidária seria por filiação. Ou seja, quem se inscrever num partido, quando for mudar de partido, fica 4 anos sem poder disputar a eleição. Ou seja, o prazo da filiação era estendido para os que já tinham filiação e mandato para 4 anos. Com isso, coibia-se o desertor de concorrer à eleição, que é uma penalidade forte, mas, ao mesmo tempo, evitava-se o termo expulsão, perda do mandato, etc. A segunda proposta era o fim da coligação na eleição proporcional, que, casada com a cláusula de desempenho, viria, por si só, a diminuir o número de partidos. Na questão eleitoral, estava tramitando um projeto de listas partidárias, listas abertas e listas fechadas, do senador Roberto Requião. E nós resolvemos apoiar esse projeto, que é um distrital, de qualquer forma, mais
elástico, mas não deixa de ser um distrital. E, finalmente, o financiamento público de campanha baseado na consolidação dos partidos, na fidelidade nas listas, porque aí os partidos podem realmente ter condições de gerir o fundo partidário. Esses 4 projetos, eles foram aprovados entre 99 e 2001 no Senado, todos. A única coisa foi que, no fim da coligação das eleições proporcionais, foi acrescido um parágrafo sobre federação, ou seja, se quisesse fazer uma coligação, teria que ser nacional, estadual e municipal, de 2 ou mais partidos. Isso para conseguirmos aprovar as matérias que tínhamos apresentado. O que aconteceu depois? Foi para a Câmara. E aí nós tivemos a eleição da presidência da Câmara, uma disputa entre o deputado Aécio Neves e o deputado Inocêncio de Oliveira. Ambos assumiram compromissos com os pequenos partidos. E a reforma aprovada pelo Senado, depois de vitorioso o deputado Aécio Neves, perdeu a sua urgência e acabou sendo arquivada. Isso aí foi realmente um momento onde tivemos próximos de uma reforma política mínima, mas possível. Em 2002, aí começa uma nova novela. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, 48 horas depois da sua proclamação, apresentou à nação um documento das suas prioridades. E nela estava a reforma política, o que nos animou, nós que tínhamos já conseguido passar aqueles projetos no Senado, com a proposta do presidente eleito, achamos que iríamos avançar. Em janeiro de 2003, eu tive a oportunidade de receber no meu gabinete o deputado José Genuíno, então presidente do PT, e vinha acompanhado de uma figura que também se tornou posteriormente altamente conhecida, o tesoureiro Delúbio Soares. E a conversa foi sobre a prioridade do presidente Lula, ou seja, a reforma política. E a proposta foi formar uma grande comissão. E eu coloquei que já tínhamos avançado tanto, fazer uma comissão era retroceder em algo que já tinha sido votado numa casa, mas a insistência foi muito grande, o que, evidentemente, veio-se a verificar depois que o interesse não era a reforma política, mas sim a cooptação que, de forma melancólica e antiética, ocorreu com violência e nos trouxe para o mensalão, para o petrolão e outras barbaridades. A falta da reforma política nos trouxe essas graves consequências. Em 2004, houve um momento em que, novamente, tivemos esperança. No dia 18 de fevereiro, a Fiesp, através do Instituto Roberto Simons, fez uma reunião para discutir reforma política. Mas mal sabia o nosso querido amigo Rui Altenfeld que, na véspera à época, traria denúncia do Valdomiro Diniz, que era o grande comprador, por parte do Palácio do ministro José Dirceu, dos parlamentares. E os convidados foram Roberto Freire, Michel Temer, Aloísio Nunes Ferreira e eu, José Genuíno. Constrangido,
por uma proposta do deputado Roberto Freire, o deputado José Genuíno aceitou que a proposta da comissão, cujo relator era o deputado Ronaldo Caiado, recebesse a urgência. Todos concordamos em que a urgência fosse dada. Para quê? O que propunha o deputado Ronaldo Caiado? Financiamento público, desde que com listas partidárias pré-ordenadas, proibição das coligações, federações partidárias e cláusula de desempenho diminuindo aqueles 5% para 2%. Nova Esperança, que logo se diluiu porque o compromisso firmado pelo PT não valeu na prática e a urgência não foi assinada. Em 2006, nós tivemos uma surpresa altamente desagradável. Logo depois da eleição, começaram as fusões, porque entrou em vigor a cláusula de desempenho. As primeiras fusões foram se movimentando quando o relator de uma ADIM no Supremo, que estava com ela há 11 anos, ele resolveu botar em plenário essa ADIM e o Supremo, por unanimidade, resolveu considerar inconstitucional a cláusula de desempenho, ou seja, ela só poderia ser aprovada por meio de alteração na Constituição. Esse foi o grande retrocesso. Por outro lado, houve um avanço. Em 2006, nós entramos com um pedido de explicação, uma consulta sobre fidelidade partidária. E depois de um voto muito bem fundamentado do ministro César Asfor, que faz parte aqui do nosso conselho, nós tivemos ratificada a fidelidade partidária e, com isso, o Supremo Tribunal Federal consolidou e validou a decisão do TSE. Assim, nós regredimos em termos de... avançamos em filiação e regredimos na cláusula de desempenho. Aqui, em 2010, houve uma reunião para discutir a reforma partidária. Estavam presentes Marco Maciel, Cátia Abreu, Arnaldo Madeira e Pimenta da Veiga. E o nosso presidente Alencar Burti. Discutiu-se a matéria e chegou-se à conclusão que deveríamos colocar num documento, que foi um documento muito bem feito pela Associação Comercial de São Paulo, coordenado pelo professor Roberto Macedo, chamado de Propostas para o Próximo Presidente da República, 3 propostas a respeito da reforma política: a cláusula de desempenho, o voto distrital misto e o fim da coligação nas proporcionais. Eu tenho a impressão, meu querido presidente, que a doutora Dilma não leu uma linha do documento aqui produzido, porque nada do que está ali chegou a ser realizado no seu governo. Enfim, qual é a situação atual? Hoje, a situação é muito mais difícil. Nós temos 35 partidos políticos, 25 têm representação na Câmara de Deputados e 17 têm representação no Senado. Fora isso, formou-se o tal chamado Centrão, que engloba 13 partidos. Como é que o Centrão, que tem 225 deputados, vai votar qualquer dessas matérias que são fora do interesse deles, que é um interesse muito mais negocial do desgraçado sistema de coalizão partidária. E, com isso, nós ainda temos 2 detalhes a acrescentar. Não houve nenhuma palavra do presidente em exercício,
dando prioridade à reforma política, e todos sabem que ele defende o distritão e não o distrital misto. O distritão não é mais nem é menos do que a eleição dos mais votados em cada estado. Não havendo uma palavra do presidente em exercício, defendendo ele uma tese diferente, meus caros amigos, eu digo, só tem uma coisa a fazer: esperar pela eleição de 18 e que o próximo presidente da República tenha a coragem e a vontade política de avançar na chamada reforma política. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras do senador Jorge Bornhausen, que nos explica o atual momento, a atual conjuntura política do país.